pouquinho, mas a gente está com novos desafios e tal, então a gente vai conversar um pouquinho. A gente fez um PowerPoint, mas é mais ilustrativo do que informacional para vocês, né? Mais com uma imagem mesmo. Nós somos não só uma biblioteca, deixa eu ficar desse lado aqui, melhor. Nós somos não só uma biblioteca, mas somos também um centro de documentação. A gente é uma biblioteca especializada em arte, mas a gente também conversa muito sobre memória do Rio de Janeiro. Então a gente tem um acervo enorme voltado para esse sentido, uma devolutiva para a sociedade, na verdade. A gente tem também as linhas de pensamento, que são sobre escravidão, cultura afro, judaica, educação. A gente é subordinada à gerência de educação do mar. Então a gente tem uma linha muito forte, a gente tem 15 educadores, mais ou menos. Então a gente dá base para todas as pesquisas e os desenvolvimentos dele para as atividades dentro do mar. E a gente tem outras áreas também, que são as ciências sociais, filosofia. A gente tem um pouquinho de direito, mas é bem pouquinho mesmo. Nossa coleção se divide em 3 áreas: a bibliográfica, de livros especiais, correntes e livros de artista. Nós somos uma das maiores bibliotecas com coleção de livros de artista. Foi uma doação do Paulo Rickenhoff, que era o nosso ex-diretor. A Andrea fez o mestrado dela sobre isso, inclusive. Então as definições com ela talvez sejam melhores até. Os nossos livros especiais são os nossos livros raros, porém não só de livros raros essa coleção é composta. Também os livros ou danificados, ou que precisam de um acondicionamento especial, ou que tem uma assinatura especial, a gente entra como livro especial. E os livros correntes são esses que ficam aqui na biblioteca, que eles se dividem entre catálogo, internacional, nacional, individual e coletivo, e os livros sobre memória do Rio de Janeiro e as outras áreas que a gente já conheceu. E a gente tem uma coleção arquivística. A gente tem mais ou menos 7.000 documentos dessa coleção arquivística, que faz norte com esses tipos aqui de obra, que são alvarás, jornais, contratos, decretos, são da história mundial, mas principalmente da memória do Rio de Janeiro. Então a gente tem um acervo de 7.000, 4.000 são documentos sobre a história do Rio de Janeiro, principalmente em postais e fotografias. Então desde 1900 até 1950, 60, a gente tem tudo, absolutamente tudo. Toda essa reforma da Avenida Rio Branco, como é que ela virou Avenida Beira-Mar, essa construção toda aqui do espaço do Rio de Janeiro, da Praça Mauá, a gente tem isso documentado em fotos, postais e em documentos mesmo. Aqui a gente não faz empréstimo para fora, a gente só faz empréstimo externo e atende os pesquisadores e os artistas, que é onde guarda as obras museológicas, na verdade, por uma questão de acondicionamento. Aqui na biblioteca ela não suporta 24 horas o ar ligado, e a gente teve alguns problemas, então a gente desceu com esse acervo lá para a reserva técnica, que é onde ele fica acondicionado hoje. Doação, permuta, compra, são as formações desse acervo. A gente trabalha com pérgamo. Esse aqui é um pouquinho do nosso fluxograma de trabalho, né? A gente faz um inventário assim que o livro chega, ele é pré-catalogado, catalogado, indexado, fotografado, passa pelo processo de etiquetagem, acondicionamento e arquivamento. Isso vale tanto para as obras arquivísticas como para as obras bibliográficas. Aí são os livros correntes, né? Um exemplo de catálogo. O nosso processamento técnico, né? Ali, então a gente faz a indexação de todos os artistas. Se forem 100 artistas, vão ser indexados todos. Os nossos livros de artista, as meninas foram lá na reserva pegar alguns para vocês verem, porque é uma coleção muito especial e nem todo lugar é contemplado com esse acervo. E pra gente é um carro-chefe, assim, a gente gosta muito dessa coleção. É quase afetiva por ser do Paulo, né, o ex-diretor. Então a gente faz o tratamento deles com até carinho, né, um pouco de apego a esses livros. Então esses são alguns exemplos. Aqui também as meninas vão trazer agora para vocês os livros especiais que eu falei da coleção, né, que não são só livros raros, mas também que precisam de um acondicionamento especial. A gente tem livros assinados, por exemplo, pelo Juscelino Kubitschek, então isso torna ele, tem um peso, né? Então ele vai para a coleção de livros especiais também.
Esse é o mais antigo que a gente tem, que é de 1593. E depois a gente vai deixar aqui em cima também para vocês verem como vinha, bonitinho. E aqui o arquivo, né? São documentos históricos mundiais, igual eu falei para vocês. E esses aqui são alguns exemplos de obra. Aqui também. Esse aqui é de 1584. Né? Esse aqui é o edifício à noite, que é aqui na frente, enorme. Então a gente tem vários da construção, principalmente aqui da Praça Mauá. A gente tem muito, e ele era o maior prédio, né, na época, ele era um arranha-céu. Então, no Rio de Janeiro ele era o maior, e um dos maiores da América Latina, na época, até a construção. Esse aqui é o Porto, aqui no Rio, em 1920, pouquinho, a gente não tem essa data confirmada. Aqui também é uma cerimônia judaica, né, um ano novo judaico, em 1725. E a gente oferece alguns serviços aqui, né, que é atendimento público, empréstimo dos livros correntes, só para os colaboradores internos, para os externos, infelizmente, a gente ainda não consegue oferecer. Os livros especiais e os livros de artista não são emprestados, eles são apenas para consulta aqui na biblioteca. Normalização, auxílios de normas técnicas, ficha catalográfica, todas as produções do MAR são feitas pela equipe da biblioteca, as fichas catalográficas dessas publicações. Pesquisa, a gente tem um trabalho muito forte com pesquisa, porque serve de base para as exposições. Então, o norte sempre é aqui, o primeiro passo sempre é aqui, o DSI também, mas é muito mais forte para os colaboradores internos do que para os externos. Auxílio às práticas educativas, as oficinas que acontecem aqui, a gente dá apoio também lá no pavilhão de exposição. E auxílio às exposições em geral, até por causa do arquivo, com 7.000 documentos, a maioria de documentação que vocês veem nas exposições são na biblioteca. O horário de funcionamento, que é de terça a sexta, de 10 às 6. Essa aqui é uma das oficinas. A gente tinha um educador especializado em livro de artista, ele é formado fora, então ele deu uma oficina aqui sobre livro de artista e sobre confecção de livro de artista. Então todo mundo que participou, ele confeccionou seu próprio livro de artista. Aqui é só a equipe, né, que sou a bibliotecária, a Janaína Mello, que é a gerente daqui da área de educação, e as minhas estagiárias, que são a Karen, a Manu e a Ellen. A Manu é de arquivo e as outras duas são de bíblia. E o Matheus, que é o jovem aprendiz daqui. Obrigada, gente, espero que vocês sejam bem-vindos.